Olá, meu nome é Viviane Ramone e eu estou aqui para conversar com você novamente em nossa coluna Direito e Tecnologia, e hoje eu gostaria de trazer para você um assunto que está bem polêmico, né? A utilização da inteligência artificial por juízes e advogados em atos judiciais. Nós tivemos a situação de um advogado que apresentou uma jurisprudência inexistente e ele foi punido por isso, e posteriormente tivemos o caso de uma sentença que trouxe uma tese inexistente e posteriormente foi verificado que ele foi fruto, da utilização de uma inteligência artificial que alucinou e trouxe uma coisa que não deveria ser adequada. Quando a gente fala em questão de utilização da inteligência artificial no Poder Judiciário, isso é totalmente permitido. Nós temos a Resolução 332 do Conselho Nacional de Justiça, que permite isso e traz as diretrizes de ética, de governança e de transparência, principalmente de transparência, na utilização da inteligência artificial pelo Poder Judiciário. A partir daí, o que nós vamos ter é um modo de utilização em que você tem uma tomada de decisões que será supervisionada por um ser humano, obviamente, e nesse caso ele foi apresentado, essa decisão foi apresentada sem essa devida supervisão. Em termos de jurisprudência, em termos de doutrina, nós temos que tomar muito cuidado com essas alucinações da inteligência artificial. É importante falar que o ChatGPT, na realidade, ele é uma ferramenta de inteligência artificial que ele foi desenvolvida pela OpenAI e ele é capaz de gerar textos complexos, realizar diversas tarefas de linguagem e ele faz a busca também dessa jurisprudência. Mas muitas vezes nós temos que verificar que isso não acontece de modo adequado. A decisão foi tão importante que o Tribunal de Justiça, na realidade o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, apresentou uma circular, que é a Circular COGER 33/2023, em que ela trouxe uma disposição sobre a utilização da inteligência artificial generativa pelos magistrados. Eles consideram justamente os termos da resolução e eles falam que a inteligência artificial aplicada nos processos de tomada de decisão, eles devem ter o contexto ético da transparência, ali ele traz o artigo 8º, ele traz a imprescindibilidade de que isso seja adequado à Lei Geral de Proteção de Dados e principalmente que esses processos de aprendizado de máquina, eles sejam provenientes de fontes seguras, porque na realidade o ChatGPT, ele muitas vezes utiliza fontes que não são identificáveis. A partir daí, nós não teríamos então essa qualidade de segurança de dados imprescindível para a utilização no Poder Judiciário. Nós temos que pensar também, e a circular trouxe isso também, que esses dados devem ser rastreados e auditados. E a gente também não vai conseguir isso em termos dessa ferramenta. Os modelos generativos de IA, que utilizam os modelos de linguagem em grande escala, que nós chamamos de LLM, eles são úteis para fazer revisão de texto e auxiliar essas atividades do judiciário, mas elas de modo algum não podem ser tomadas exclusivamente para uma tomada de decisão. E principalmente a gente não pode deixar de falar sobre a questão de dados sensíveis que podem estar no processo e que esse magistrado não poderia julgar em termos de uma inteligência artificial. Então a gente tem desafios significativos, com a alimentação da utilização da IA. Nós temos que tomar realmente cuidado com a questão da fonte, com essa análise crítica e dessa experiência, do profissional do direito na utilização, lembrando sempre da centralidade da pessoa humana, que isso não pode ser afastado em qualquer maneira. Então eu encorajo a todos para que a gente possa participar desse diálogo, para que a gente possa integrar responsavelmente a inteligência artificial no nosso campo de trabalho, sempre pensando em ética, em governança e em transparência. E você, conta aí pra gente nos comentários se você já tinha
ouvido falar sobre alguma coisa nesse sentido. Até o próximo encontro.